Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, mais uma vez, nessa oportunidade que nós temos de meditar na Palavra de Deus, dentro do contexto da Escola Bíblica Dominical, nos estudos para as classes de jovens e adultos, no primeiro trimestre de 2026. Agora, alcançamos a nossa lição de número 6, onde nós temos como título do trimestre Parábolas, as parábolas de Jesus. No caso da lição de número 6 do estudo de hoje, contempla duas parábolas. A parábola dos dois filhos e dos lavradores maus. Sendo o nosso textuário desta lição, o texto que se encontra lá no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 21, e o verso de número 42, que diz: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso. E é maravilhoso aos nossos olhos? Sendo então o texto, a nossa leitura bíblica dessas duas parábolas, compreendida também no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 21, dos versos 28 ao verso 44, que passo a ler. Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Agora, a partir do verso de número 33, a segunda parábola. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si:
Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, arrancaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Disseram-lhe eles, dará afronta à morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhes deem os frutos. Disse-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E nós vemos na sequência os versos 45 e 46, foram as consequências ou os atos que os fariseus assim tomaram mediante essa parábola, que assim está escrito. E os príncipes dos sacerdotes, os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinha por profeta. Aqui está então essas duas parábolas, motivo de estudo dessa lição de número 6, mas é importante nós lembrarmos ou trazermos aqui, no caso, o seu contexto. E o contexto justamente está nos versos anteriores, a partir do verso de número 23, quando Jesus estava ensinando no templo, e chega então esses principais do sacerdote e os fariseus interrogando Jesus. Aí nós já vemos que havia a falta de educação, interrompendo durante a explanação da palavra, bem como essa má ousadia de interpelar o mestre com a pergunta, com que autoridade fazes essas coisas? É quando então nós vemos Jesus falando, tá ok, eu respondo, porém, me responde antes uma pergunta. O batismo de João, anunciado por João, chamado João Batista, é do céu ou é dos homens? Pronto. Foi suficiente para eles começarem a elaborar uma resposta pensando nas consequências e não no que eles realmente pensavam. Então ele falou, se a gente falar que é dos céus, por que a gente não se batizou, a gente não creu? Se a gente falar que é dos homens, todo o povo fala que ele é profeta. Então eles, para escapar da pergunta de Jesus, responderam, não sabemos. Aí Jesus, então, utilizando essa resposta dele, falou, então nem eu vou te responder com que autoridade faço essas coisas. E a partir dessa provocação, ele então lança as duas parábolas, justamente fazendo referência a essa atitude, ou esses comportamentos dos principais dos sacerdotes, bem como também dos fariseus. É quando então, para nós estudarmos essas duas parábolas, o nosso roteiro está assim então descrito. Uma introdução, justamente para nós falarmos em nossas classes o que será tratado na lição de número 6, e o desenvolvimento nos 3 tópicos, sendo o primeiro o perigo da religiosidade aparente, o segundo tópico, a necessidade de arrependimento e obediência, ambos contidos aí na primeira parábola, e Jesus, a pedra angular, com fundamento na segunda parábola de estudo hoje. E para finalizarmos então o nosso estudo, a conclusão, e lembrando sempre da aplicação para as nossas vidas e aos nossos alunos, precisamos ter essa provocação. Dando início então no nosso material de classe, a nossa introdução em seu primeiro parágrafo assim está descrito. Durante o seu ministério terreno, Jesus sofreu duramente com a oposição dos homens, particularmente dos principais do povo.
Eles estavam sempre criando situações embaraçosas e fazendo perguntas capciosas de maneira a incriminar Jesus. Entre outras ocasiões, nós vemos isso no caso do tributo, acerca do divórcio e da mulher surpreendida em adultério. Em todas investidas dos seus inimigos, Jesus tinha uma resposta sábia que os colocava em situação embaraçosa. Isso os enfurecia de maneira tal que já planejavam matá-lo. E isso nós vemos repetidas vezes nas Escrituras, justamente porque Jesus conhecia o coração deles. Então eles vinham com a intenção de tentá-lo, com a intenção de provocá-lo, ou gerar essas situações perigosas para Jesus, é claro. Mas Jesus, conhecendo os corações, respondia e trazia ensino, oportunidades a eles. Mas, como de mau grado, e nós vimos várias vezes nessas lições até agora, não entendiam ou não buscavam assim exercer. E o interessante é que justamente quem gera essas oposições a Cristo, os principais do povo que tinham a incumbência, a responsabilidade de orientar a respeito do reino de Deus. E não foi muitas, como nós vimos aqui citados, não foi uma nem duas vezes, foi várias vezes assim tentado, como no caso do tributo, colocando Jesus numa, vamos lá, contra a parede, se é que existe essa expressão com Deus, né? Mas enfim, é lícito pagar tributo a Roma? Aí o que ele vai responder? Se responder que sim é lícito, o povo é contra ele. Se ele responder que não, então pecou contra Roma, vamos prender, vamos matar. Eles sempre procurando, então, com essas artimanhas, colocar Jesus em situações embaraçosas para prendê-lo, para matá-lo, enfim, para pôr fim realmente no seu ministério. Mas sabiamente, né, Deus, conhecendo todas as coisas, sai dessa cilada justamente falando: o que tem na moeda aí? Me dê uma moeda. Daí estava lá o rosto de César. De quem que é esse rosto? De César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Assim como acerca do divórcio. E aí, Jesus, aquela provocação de novo: é lícito dar o divórcio? Jesus, o que está escrito no princípio? No princípio, mas Moisés liberou. Liberou? É a dureza do seu coração. Não adianta. Com o coração duro ou recebendo a palavra, a orientação de mau grado, não vai adiantar em nada e vai continuar em seus pecados. E por fim, a respeito do adultério, mesma coisa. Pegam uma mulher em adultério que, segundo a lei, necessitaria de uma sentença condenatória. Mas o interessante é que Jesus, de novo, olhando os corações, eles não estavam querendo justiça, eles não estavam querendo cumprir a lei, não. Porque se assim o quisesse, como foi pega no ato, cadê o homem? Por que não trouxeram o homem também para receber a mesma sentença? Mas livraram o homem e quiseram condenar tão somente a mulher. E Jesus, novamente, sempre sondando os corações e tendo uma saída, lançou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Que condena então essa mulher. Não está aqui justificando ou protegendo o erro, não. Mas aí está a misericórdia e o plano de salvação da vida. Vai e não peques mais. Certo? Então, esses momentos que Jesus passou, e mais uma vez agora na nossa lição, chega essa tentativa de contenda contra Jesus. E Jesus, mais uma vez, trazendo-nos o ensino. Agora, no segundo parágrafo da introdução, nós vemos, nas duas parábolas que passamos a estudar, Jesus repreende os principais do povo por causa da desobediência e avisa-os que eles seriam rejeitados, porque sendo os edificadores, eles estavam rejeitando a principal pedra do edifício. Em contrapartida, o reino de Deus seria dado aos publicanos e meretrizes, porque creram na mensagem do Evangelho. Apesar de falar em parábolas, quando o Senhor Jesus
menciona a passagem profética, os principais do povo entenderam que falava deles. E nós vemos isso, essa palavra profética que se encontra lá em Salmos, Salmo de número 118, nos seus versos 22 e 23, que assim diz: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Justamente colocando aqui a citação do salmista de forma profética, dizendo que Jesus seria rejeitado, mas ele é a pedra de esquina, a pedra principal, a angular, onde todo o edifício assim está baseado. Começando então o nosso roteiro no primeiro tópico do desenvolvimento com o título O perigo da religiosidade aparente. Nós temos então no nosso primeiro parágrafo assim o texto: exatamente as pessoas mais religiosas da época foram as que mais se opuseram a Jesus. Aqueles que eram os guardiões da lei, os edificadores, os principais do povo, foram os que se levantaram para perseguir aquele que foi enviado por Deus para restaurar o seu povo. Os que ensinavam a lei e os profetas, os que carregavam nos seus copos e nas suas vestes porções das Escrituras e as memorizavam, foram incapazes de reconhecer em Cristo o enviado de Deus, no qual as profecias se cumpriam. Aqui, meus irmãos, justamente a respeito dessa religiosidade aparente, e várias vezes também combatida por Jesus, é onde a gente menos deveria esperar eram dos religiosos, porque eles tinham conhecimento da lei e tinham a oportunidade então de verificar em Jesus, conforme estava escrito nas Escrituras, tudo se cumprindo, a oportunidade de então serem alcançados e transformados, até mesmo o seu entendimento, como nós temos assim a Escritura, a transformação do entendimento, que é o nosso culto racional. Porém, foram justamente o oposto. Eles, vamos colocar aqui, os pastores da época, que tinham que ensinar, que detinham então, vamos assim dizer, o conhecimento das Escrituras, é que se colocaram contra. Cegos, totalmente cegos, não sabiam diferenciar, estavam tão somente baseados na sua religiosidade. Aí nós vemos e traz um alerta para nós, se nós estamos sendo então religiosos ou se nós estamos sendo verdadeiramente cristãos fiéis a Deus. Se nós estamos fazendo muitas vezes por costume ou por tradição, sem ter o entendimento do que estamos fazendo e do porquê estamos fazendo. Precisamos entender e precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Isso nos deixa claro, mais uma vez, que não adianta eu conhecer as histórias da Bíblia ou ter a Bíblia como um livro bonito, e realmente também o é, mas isso é muito pouco. Para não dizer palavras mais fortes, isso é, sinceramente, uma filosofia barata. Porém, o Evangelho de Deus é poder. A Escritura das Sagradas, segundo as Sagradas que nós temos, ela tem que se fazer vivas na nossa vida. E não somente como uma história. Eu pegar os ensinamentos, a palavra assim dirigida a todos nós, e colocar isso na minha vida. Entregar o meu caminho ao Senhor, confiar nele e me basear, colocar o meu objetivo de vida, a aplicação da lei. Ou como até mesmo o salmista coloca: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, mas sim fazer a vontade de Deus e buscar realmente o que Deus quer das nossas vidas. E o texto que nós temos aí em Mateus, no capítulo de número 15,
e os versos de número 7 a 9, quando ele diz: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem, aí segue as orientações de Jesus, mas eu quero permanecer aqui no 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Justamente como nós vimos no verso de número 9, essa religiosidade é vã, ou não tem valor algum diante de Deus, porque são doutrinas de homens ou são costumes, e muitas vezes, assim colocado de forma forte por Jesus, né? No verso de número 7, quando chama-os de hipócritas. Porque a gente honra com os lábios ou fala, mas o nosso coração não está voltado para isso. Não é verdadeiro conforme as palavras. Como muitas vezes precisamos ter atenção, cantando hinos, e esses hinos estão saindo do coração, porque justamente a música é a arte de expressar os nossos sentimentos através do som. Se não está sendo verdadeiro a expressão, esse louvor não é verdadeiro. Não é uma adoração verdadeira. E Deus é especialista em nos olhar e verificar se há verdade no que nós estamos fazendo ou não. Ou se estão simplesmente falando palavras. Aí é onde tem uma expressão no serviço que ele sempre fala: falar, até papagaio fala, mas entender e viver e saber do que está falando, aí é outra coisa. A Bíblia precisa ser uma verdade nas nossas vidas, e tomarmos posição e defendê-lo, essa escritura sagrada que é para a salvação. Seguindo ainda, agora no nosso segundo parágrafo, assim está escrito no nosso material de classe: rejeitaram Jesus porque viviam uma religião de aparência. Eram extremamente zelosos, mas sem entendimento. Exageravam em pequenos detalhes e esqueciam o mais importante da lei de Deus. Cuidavam do exterior e negligenciavam a pureza interior. Eram orgulhosos e amavam serem admirados, e por isso se sentiam ameaçados pelo ensino do Mestre. E aqui nós vemos justamente essa situação. Quanto mais importante é o exterior, é o que eu apareço. Mas, meus irmãos, a gente não tem como enganar Deus. E se nós estivermos dentro do Evangelho querendo agradar a Deus e não servirmos verdadeiramente a Deus, em vão estamos adorando, conforme nós lemos na palavra anterior. Aí nós temos, inclusive, um detalhe que Jesus fala, esse exagerar em pequenos detalhes e esquecer o mais importante, é quando vemos a questão lá em Mateus 23, a expressão: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Aí, olha o tamanho do zelo ou exagero, que lá eles plantavam hortelã, eles iam lá contar quantas folhinhas de hortelã produziram para separar o dízimo. Jesus aqui está falando contra o dízimo? Não. Dízimo é reconhecimento, é adoração. Você está informando o seu mestre que ele te deu isso, que o seu coração não está preso nas riquezas. E tudo que você conquistou foi porque Deus te deu. Porém, eles davam mais valor
a esse cuidado exagerado do dízimo, uma folhinha, uma religiosidade aparente, ou mostrar que era cumpridor da lei ao extremo. Porém, o mais importante aqui descrito, que é juízo, verdade, justiça, esqueciam ou desprezavam. Misericórdia estava longe. E a fé, como não criam no próprio Mestre. Então, desprezavam o mais importante e a religiosidade colocava como algo, os rituais da lei, e esqueciam do seu verdadeiro significado. Também nós vimos que eram orgulhosos, e várias vezes Jesus aponta contra isso. Inclusive em parábolas, vemos e veremos isso, que a soberba, o orgulho deles faziam com que eles também não aceitassem as orientações e buscavam, sempre lá os primeiros lugares ou o destaque no meio do povo, sendo que o ensino de Jesus era justamente o oposto. Então, tirava esse orgulho, tirava essa preeminência, como se eles fossem importantes ou mais importantes que os demais, sendo que nós somos todos servos do mesmo Senhor. Dando sequência, ainda no parágrafo 2, nós temos no texto as repreensões de Jesus aos escribas e fariseus, nas fortes palavras, ai de vós, deixam claro que Deus condena a hipocrisia e não aceita a aparência do homem. Só uma justiça que excede a dos fariseus capacita para o reino de Deus. A religião é verdadeira quando procede do coração e compromete todo homem com o seu Deus. Não adianta. Se nós não estamos servindo a Deus verdadeiramente, com o coração reto, para servir a Deus, aí nós precisamos clamar mais uma vez por misericórdia. Quando nós temos esse texto em Mateus capítulo 6, justamente Jesus combatendo de novo a hipocrisia, a religiosidade, que então era aparente para os fariseus. Quando no verso 1, tratando a respeito da esmola, Jesus ensina assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Aí lá, chama a banda, presta atenção, tira a foto, estou aqui dando esmola. Aí Jesus fala, o seu galardão já está aí, mostrar aparentemente bom coração. Mas Jesus já falou, para Deus não tem valor algum. Ou então, nós temos também no verso de número 5, e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aí vai lá, faz aquela oração, palavras eloquentes, palavras difíceis. Deus olha e não vai ver se a palavra é difícil ou não. Deus vai ver a verdade, a sinceridade do coração. Nos ensina mais uma vez que precisamos ser diretos, sem enrolação com Deus. Não precisa ficar floreando a oração, não. Deus conhece o nosso coração. Não vai ser por falar bonito, mas sim da sinceridade e da verdade do nosso coração. Se nós estamos falando com Deus mesmo, ou se estamos falando para o nosso irmão, orando para o nosso irmão ver. Ou achar que nós somos santos porque nós estamos orando e orando bonito. Não. Diante de Deus, isso não é nada. Sendo que o texto diz, já recebeu o galardão, que só acho que você veio buscar já está aí. Como também nós temos no verso de número 16, e quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. De novo, ninguém precisa saber que você está jejuando. Ninguém.
é você e Deus. Entra no seu quarto para orar, e no jejum é você e Deus e acabou. Ah, está parecendo pálido? Lava o rosto, né? Dá uma para corar um pouquinho e vamos. Porque o jejum, a oração, a esmola, seja entre você e o seu Deus. E no caso até da esmola, Jesus fala que a mão direita não sabe o que a esquerda fez, a esquerda não sabe o que sua mão direita fez. Então, justamente nesse cuidado. E onde nós vemos também, em Tiago, em seu capítulo 1, o verso de número 27, quando ele diz: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Falando em verdadeira religiosidade, aqui Tiago já nos ensina. A pura e imaculada religião é justamente amar o próximo. Essa é a verdadeira religião. E guardar-se do mundo, ou guardar-se do pecado. Isso é a verdadeira religião. É quando então nós passamos para o nosso segundo tópico, com o título: a necessidade de arrependimento e obediência, dentro ainda da nossa primeira parábola. Onde nós temos aí no nosso texto de classe: em seguimento a mais um dos embates contra os principais da lei, quando eles questionaram sobre a sua autoridade, Jesus conta a parábola dos 2 filhos, com o intuito de revelar o verdadeiro caráter dos seus opositores. O caráter é manifesto não por aquilo que alguém fala, mas no que a pessoa faz. São as atitudes que revelam o nosso verdadeiro caráter e se realmente nos arrependemos. Aqui, mais uma vez, nós vemos essa colocação. Vou até usar a expressão: falar é fácil, o viver é que importa. A boca fala que o coração está cheio. É verdade? É, mas isso no estudo prolongado ou verdadeira expressão. Porém, o que nós vemos e podemos ver também em nossos dias, muitas vezes falando o certo, mas fazendo o errado. É quando o próprio Jesus, acerca dos fariseus, fala: ouvi o que eles falam, mas não faz o que ele faz, não. Justamente nessa situação, que eles, como conhecedores da lei, maravilha, eles conhecem, mas não aplicam. Então, cego que está tentando guiar cego, ao ver as atitudes deles, não copia, apesar de conhecimento. É justamente também a orientação de Paulo a Timóteo: segue, faz o que está escrito na Escritura, porque ela é capaz, ela tem poder para salvar tanto a ti como os que te ouvem. Porque não adianta nada nós falarmos e perdemos a salvação, ou conhecermos as verdades bíblicas e não aplicarmos na nossa vida. Então, o reino de Deus está longe de nós. Mas essa atenção e esse destaque, quando nós temos lá em Mateus capítulo 7, no verso 20, justamente a expressão: pelos seus frutos os conhecereis. Engana eu, engana você por um certo tempo, engana o pastor, mas a árvore vai dar o seu fruto. E o fruto, pelo fruto nós vamos saber se a árvore é uma árvore boa ou se é uma árvore má. Porque é impossível uma macieira da uva. Não tem como. Nós vamos saber a árvore pelo seu próprio fruto. Seguindo então, no nosso texto, agora, continuando o nosso agora segundo parágrafo: ao serem questionados por Cristo qual dos filhos havia feito a vontade do Pai, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo responderam que aquele que se arrependeu e depois foi trabalhar havia feito a vontade do Pai. Jesus então compara os publicanos e as meretrizes ao filho que inicialmente diz não,
mas depois se arrepende e vai trabalhar. E compara os religiosos da época ao filho que diz sim, mas não obedece, não vai. Aqui é fácil a gente trazer essa compreensão, fazendo agora a pergunta, começando na pergunta, né? Qual fez a vontade do Pai? Então, qual era a vontade do Pai para os seus filhos? Justamente para os dois, a vontade do Pai era: vem trabalhar na vinha. Esse chamado, vem. Porém, nós vemos respostas diferentes e comportamentos diferentes. É quando então o próprio Jesus pergunta para eles, né, desde o começo, analisa aí a parábola. Quem fez a vontade do Pai? É quando eles pronto e logicamente falam, quem fez a vontade do Pai? Se a vontade do Pai era que eles fossem trabalhar na vinha, o que foi? Trabalhar. E justamente, e quem não fez a vontade do Pai? É quem não atendeu o chamado. Não atendeu à vontade do Pai. É quando agora então, de forma clara, objetiva, Jesus então fala, os publicanos e as meretrizes vão adiante de vocês. Porque eles, a princípio, negaram o seu chamado, mas deram ouvidos à pregação de João, que era o primeiro citado. Quando nós temos assim colocado, eles ouviram João e creram. Já vocês nem agora, depois de João, não foi suficiente, agora vem o Filho do Homem, orienta, mostra para vocês patente, e mesmo assim vocês não se arrependem, vocês não creem. Eles se arrependeram e foram trabalhar na vinha, ou eles atenderam ao chamado do Pai. Já os que aparentemente dizem sim, são religiosos ou têm conhecimento das Escrituras, mas na verdade não a obedecem à vontade do Pai. Quando no chamado, apesar de responderem sim, não vão trabalhar na vinha. É quando nós temos alguns exemplos em Isaías, vamos assim fazer também a analogia, no capítulo de número 4, uma expressão forte, quando, então, em meio à repreensão, diz: e 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos das nossas vestes, tão somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome, tira o nosso opróbrio, nossa obrigação, enfim. É o que muitas vezes tem acontecido com nós e acontecia com os fariseus. Nós queremos socialmente ser cristãos, ou seja, parecer estudiosos, mas nós só queremos o nome. Quando, na verdade, nas nossas obrigações, ou os nossos deveres, ou até mesmo o reconhecimento da honra que então merece o marido, não se tem. Não queremos dar o devido valor e a obediência que lhe é devida. Então nós só queremos uma parte e não queremos uma outra. Queremos então, é o próximo exemplo, em Mateus, no capítulo 6, quando foi solicitado para ensinar a orar, e Jesus ensina. Quando diz, e nós repetimos várias vezes, ou nós falamos, aprendemos com essa oração, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Vamos parar por aqui. A tua vontade. Queremos o reino de Deus, mas não queremos a vontade de Deus para as nossas vidas? Ou queremos, me perdoe a expressão, os benefícios da fé e não queremos qual é a orientação dessa fé? Então, é quando nós vemos que Jesus novamente coloca, isso é hipocrisia. Não é dessa forma. Venha a nós o vosso reino, mas seja feita a tua
vontade. A vontade de Deus deve prevalecer nas nossas vidas. Seguindo então o nosso segundo parágrafo, Jesus revela então a hipocrisia deles, pois diante do questionamento sobre o batismo de João, por conveniência, haviam respondido que não sabiam, mas na verdade eles não haviam crido. E nós temos isso registrado aí no verso de número 32, bem claro, porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois arrependestes para o crer. Deixou bem claro, vocês não creram em João mesmo. Não vai falar que não sabe, não creram. Jesus expõe aí a verdade e coloca em face deles a hipocrisia. Mas ao mesmo tempo que coloca em face esse erro, essa situação, rapaz, mas nem agora você não se arrepende, você não crê. A oportunidade, ao mesmo tempo da correção, vem a oportunidade. Que se tivesse humildade em seus corações, a porta estava aberta. Com arrependimento, aí nós vemos a necessidade do arrependimento, voltarmos então a obedecer ao Senhor. Mas, mais uma vez, em mais essa oportunidade, eles fecham a porta, fecham seus corações para a palavra de Deus. Na sequência, o nosso terceiro parágrafo, assim está no nosso material. Jesus condena a atitude dos principais do povo, que não se arrependeram, mesmo diante do exemplo dos publicanos e meretrizes, que se converteram pela pregação de João. A consequência é que estes entrariam no reino de Deus, enquanto aqueles seriam rejeitados. É o arrependimento, seguido de mudança de vida, que nos aproxima de Deus, e não a simples religiosidade. Aí, inclusive, nós várias vezes, nós ouvimos, nós seremos julgados, não é pelo estatuto de uma instituição A, B ou C, não é porque o pastor A, B ou C disse, não, nós vamos ser julgados pelas Escrituras, conforme Deus assim fala em nossos corações, conforme a expressão bíblica, coloquei a minha lei em vossos corações. Então não há para onde correr. Nós podemos tampar o sol com a peneira, mas diante de Deus é claro e patente se nós estamos sendo religiosos ou se nós estamos sendo verdadeiros. Há necessidade de arrependimento e mudança de vida. Como até a expressão que nós temos também lá em 2 Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, aí muda a situação e vem então bênçãos para as nossas vidas. Abramos agora em Mateus, no capítulo 7 e no verso de número 21, mais uma vez o destaque contra a religiosidade, e sim precisamos ser cumpridores, obedientes à palavra de Deus. Quando diz no verso 21 do capítulo 7 de Mateus, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Todos são filhos, mas os verdadeiros filhos são aqueles que fazem e obedecem à voz do Senhor, que fazem a vontade de Deus. E aqui está bem claro. Não adianta ir na sequência, mas Senhor, no teu nome profetizamos, no teu nome fizemos isso e aquilo outro. Na verdade, eu não vos conheço. Como também, Evangelho escrito por João, no capítulo de número 13, nós temos no verso de número 17, que diz, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então, nós obtendo esse conhecimento, essa informação do Evangelho, chegou às nossas vidas, seremos bem-aventurados se as praticarmos.
É quando também nós vemos a expressão sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. A palavra precisa estar nos nossos corações para nós aplicarmos nas nossas vidas. E essa aplicação nada mais é voltarmos ao arrependimento e obedecermos a palavra do Senhor. Em Lucas também, vários exemplos, e se possível for, enriquece a fundamentação na nossa aula, mas se não for possível, por causa do tempo, os irmãos filtram então os exemplos aí. Mas em Lucas capítulo 2 e no verso de número 49 nós temos: e ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Jesus aqui mais uma vez colocando a necessidade de fazer a vontade de Deus. Ele veio à terra para fazer ou para cuidar dos negócios do seu Pai. E da mesma forma somos nós. Nós precisamos estar atentos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E assim sermos obedientes e executarmos. E nós temos então, finalizando esse assunto, em Samuel, um texto de alerta para nós. Quando então, lá o rei Saul quer justificar o erro como se oferecendo sacrifícios a Deus. Não era competência dele, mas ele assim faz. Eu vou salvar alguma coisa para oferecer a Deus, ou vou fazer o errado, mas é para Deus. Não é dessa forma. É quando de forma firme Deus repreende Saul através de Samuel com a expressão: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Deus tinha falado para ele, dado uma ordem clara, específica: é destruição total, nada dos amalequitas. Não, eu vou guardar aqui para sacrificar para Deus. Não, Deus não tem prazer em sacrifícios. Porque na verdade o coração dele não estava voltado a Deus. Aonde nós vemos mais uma vez, o mais importante, o que verdadeiramente agrada a Deus é a obediência. Depois as outras coisas. Inclusive esmola, oração, jejum e as outras formas de adoração a Deus devem vir mediante, primeiro, a obediência. É quando nós vemos as colocações em Isaías, em Zacarias, justamente aí os rituais, aí os cerimoniais serão festas solenes de alegria na presença de Deus. Mas antes, a obediência. Dando sequência à nossa lição, agora no nosso terceiro tópico, Jesus, a pedra angular. No nosso material, então, no nosso primeiro parágrafo, nós temos o capítulo 21 do Evangelho segundo Mateus, é bastante interessante. Começa falando sobre a aclamação de Jesus e termina com uma parábola acerca da sua rejeição. Esta parábola dos lavradores maus tem uma mensagem bastante clara acerca de quem seriam os personagens dela e o seu sentido. Tanto que os próprios líderes religiosos a quem ela foi direcionada perceberam que era deles que Jesus falava. O que nós temos aqui? Justamente o capítulo 21 é a entrada triunfal, hosanas, o povo adorando ao Senhor, conforme também já profetizado. Porém, termina sendo rejeitado pelo próprio povo, a qual então veio para salvar. Mas a mensagem foi transmitida. E nessa agora segunda parábola, também nós vemos descrito nos 3 evangelhos, mas ficando aí no evangelho Mateus 21, no verso de número 45, essa expressão clara. Os príncipes do sacerdote, os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. Tanto entenderam que tentaram ou quiseram prender, mas temiam o povo.
Quiseram matá-lo, mas temiam o povo. Mais uma vez, transparece o seu coração, a sua hipocrisia. Mas a mensagem foi passada. E eles entenderam o que foi para eles essa mensagem e que estava no erro. Se então tivesse o coração voltado a aprender, voltado a entender e reconhecer ou fazer a análise, alcançaria então um arrependimento e assim por diante. Mas o seu coração estava endurecido ou de mau grado, conforme vimos nas outras lições. Agora, dando continuidade ao parágrafo, nós vemos: não há dúvida de que a vinha é a casa de Israel. O dono da vinha, Deus. Inclusive, temos a parábola em Isaías, que nós vemos isso também. Os servos enviados são os profetas que pregavam sobre o arrependimento. O herdeiro é Jesus e os lavradores maus são os judeus, que haviam rejeitado os profetas, a eles enviado, e da mesma forma mataram o filho para tentar ficar com aquilo que era dele por direito. Tropeçar na pedra é rejeitar Jesus. Ser esmagado pela pedra é o juízo vindouro sobre ele. Vamos por partes. Claro que aqui tem bastante informação para a gente explorar em sala. Justamente é colocar cada significado pela parábola. A vinha, casa de Israel, estava dirigindo ao povo que tinha justamente a palavra, que conhecia as Escrituras, a lei, que levavam a Cristo. Porém, de olhos tampados, e os de mau grado não conseguiam entender, ou pela soberba, ou por diversos interesses, recusavam o chamado do mestre para trabalhar na vinha. E justamente quando é colocado que Jesus, ou Deus, fez tudo possível, como lá na parábola em Isaías 5, cerquei uma terra fértil, eu preparei, eu construí torre, eu fiz um lagar, tudo propício para dar frutos bons, porém deu frutos maus. O que vou fazer? Pegando na parábola agora, o que será feito? E é interessante que eles mesmos dão a sentença que é para eles mesmos. Mais uma vez, a parábola, ou os que são ouvintes da parábola, sentenciam a si mesmo. Como nós vimos, né, de Davi, quando o profeta Natan levou a mensagem para ele a respeito do seu adultério, do seu homicídio, ele da mesma forma dá a sentença. Quando Natan fala: esse é você, digno de morte. Daqui da mesma forma, os servos enviados, os profetas, e nós temos esses relatos. Inclusive, em Atos tem a palavra interessante e fundamenta justamente essa colocação, quando então no verso de número 52, nós temos uma expressão: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Misericórdia. Qual profeta que seus pais não perseguiram, não mataram, enfim? E todo o povo não tem como negar essa história. E justamente o que nós temos aqui no caso dos sacerdotes e dos fariseus, que eles tomaram para si o Evangelho, mas eles tomaram como se fosse deles, ou eles ditando as regras, ou eles ditando costumes, conforme nós inclusive já lendo, mas são preceitos de homens. O verdadeiro Evangelho, o poder de Deus, está na obediência da sua palavra, e não fazer o que acha, o que quer, ou como se fosse posse, tendo posse do rebanho. Inclusive há alerta aos pastores, e não é difícil a gente ouvir: na minha igreja eu faço o que eu quiser, ou então eu só obedeço a Deus. Será que nós estamos sendo filhos obedientes ao chamado? Então, precisamos
verificar realmente a quem nós estamos servindo. Se não é a religiosidade, ou estamos servindo a nós mesmos, ou estamos servindo a Deus. Quando temos aí, ainda em Atos, no capítulo 4, nós vemos o discurso de Pedro, firme, veemente, contra esses mesmos, a partir aí do verso de número 10. Seja conhecido de vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Esse aqui é o caso do cura de um coxo, lá no templo. Quando então fizeram o questionamento, Pedro pregou, teve aquela conversão, e logo depois foi questionado, em nome de quem você fala essas coisas? Daí Pedro vem com ousadia, é aquele que vocês mataram, que vocês perseguiram, que esse homem está são, está curado. E coloca diante deles essa situação. Justamente, mas este que vocês rejeitaram, Deus o fez pedra angular, ou pedra de esquina. Ainda no verso de número 26 e 27, continua então: levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Vocês lutaram contra, porque vocês mataram, mas Deus ressuscitou. Este é a pedra de esquina, e é por este nome, mais uma vez, um sinal é feito, uma cura do coxo. É quando então nós vemos também lá em Pedro, 1 Pedro, no capítulo de número 2, e o verso 6 a 8, outra expressão: pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então, ou ela é a pedra de esquina para a salvação, para nós sermos edificados, enxertados, e outros exemplos que nós temos na Bíblia, ou então ela é pedra de tropeço. E aqui também na nossa parábola nós vemos essa colocação de duas situações: a situação de tropeçar nessa pedra e a situação de ser esmagado por essa pedra. Onde nós vemos o tropeçar é rejeitar, é negligenciar, ou não reconhecer, ou não obedecer, conforme nós vimos no tópico anterior, através do arrependimento, o que nos é então ensinado. É o que nós temos. Evangelho escrito por Marcos, no capítulo de número 16 e o verso de número 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ou é para a salvação, ou é para a condenação. Ou é pedra de esquina, ou é pedra de tropeço. E justamente na colocação de ser esmagado pela pedra, como sendo o juízo vindouro, é o que nós temos em Daniel. Justamente a expressão, quando a respeito
dos fins dos tempos. Estudamos isso em escatologia bíblica. Quando então o sonho de Nabucodonosor, com aquela estátua frondosa, dividindo-os em várias partes, né? A cabeça de ouro, prata, os ombros e os braços, o ventre, e nós vemos a coxa, a perna e os pés, justamente sendo os reinos deste mundo. Porém, haverá, no verso aí de número 44, tem um reino que está na rocha em Cristo Jesus, edificado na pedra de esquina. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Quem está edificado na rocha, na pedra angular, é o reino de Deus para a eternidade. Quem está na estátua, nos reinos deste mundo, no viver deste mundo, será então consumido por essa rocha. E na sequência, no nosso segundo parágrafo, nós temos: esta parábola nos mostra claramente que quem veio antes dele eram mensageiros de Deus. Ninguém podia lhes negar essa honra, mas eram servos. Mas ele era o Filho de Deus. Revela ainda que Jesus conhecia o que tinha pela frente. No relato, o Filho morreu às mãos dos homens perversos. Jesus jamais teve a menor dúvida a respeito do que tinha pela frente. Não morreu porque obrigaram, encaminhou-se para a morte em forma voluntária e com os olhos bem abertos. E mais uma vez fica claro quando no Getsêmani tem a expressão: faça a tua vontade. E nós lemos também no início da sua caminhada: me convém fazer a vontade do meu Pai. Mas ele sim se entregou. E nessa parábola, justamente, os servos, sendo os mensageiros, vieram antes, mas eram servos. Então não obedeceram o servo, não deram ouvidos ao servo quando veio coletar o fruto da vinha, não. Pegaram, mataram, espancaram, enfim. Mandou mais servos, em maior número, de mesma forma assim trataram, e nem o Filho do Homem, conforme assim já estava também profetizado, não receberam, não reconheceram. Mas quiseram tomar posse: vamos matar o filho e vamos tomar por herança. Quem vai tomar algo de Deus? Enfim, nessa ignorância, assim agiram. E temos esses textos, como em Isaías, no capítulo de número 53, Isaías 53, e o verso de número 7. Assim diz a Escritura: e ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Ele se entregou. Mesmo diante dos açoites, da vergonha e até mesmo da inquirição, não abriu a boca. Deixou, ou se entregou em nosso lugar. E como também em João, no capítulo 3, no verso de número 14, justamente tratando a respeito das profecias pelas quais deveria passar. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. No verso 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí nós concluímos o amor e a justiça de Deus atuando para a salvação. Ele sendo a pedra angular, a base, que sem o sacrifício de Cristo Jesus não há evangelho, não há salvação, porque o salário do pecado é a morte. Nele está fundamentado a nossa fé. Bem como em Lucas, no capítulo 9, no verso de número 22. 9, 22. Dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Bem como nós vemos nessa parábola,
que o filho do homem, ou o filho do dono, ele então é retirado da vinha e assim então morto. E aconteceu justamente com Jesus. Foi retirado de Jerusalém para ser então crucificado e morto por nós. Dessa forma, irmãos, terminamos então o nosso terceiro tópico e passamos pela conclusão agora da nossa lição, quando no nosso texto assim diz: nessa lição aprendemos que a verdadeira religião é aquela que procede do coração e compromete todo homem com o seu Deus, e que a nossa hipocrisia é conhecida e condenada por Deus. O servo de Cristo deve se preocupar em obedecer a Deus e não de fazer apenas promessas, como nós vimos na parábola. O filho disse que ia, mas não ia. Não foi trabalhar na vinha de seu pai. Agora, no nosso segundo parágrafo, o Senhor Davi enviou um mensageiro após o outro. Não chegou com uma vingança fulminante ou deixarem e maltratarem o primeiro mensageiro. Deu uma após outra oportunidade aos lavradores para responder ao seu chamado. Vemos, por fim, que Deus tolera os homens em sua pecaminosidade e não os destrói por um momento, demonstrando a sua benignidade e longanimidade, para que o pecador venha a se arrepender. Porém, em todo o tempo o juízo de Deus é exercido. Irmãos, isso fica muito claro e precisamos entender. Deus está nos chamando para trabalhar na sua vida. Esse chamamento é oportunidade para nós. Quando mais uma vez, quando ouvides a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Trazer esse alerta de nós darmos atenção ao chamamento do Senhor. E por que então que não condenou, deu oportunidade do primeiro servos, depois mais uma vez os servos, depois o filho? Também isso é conosco. Deus em sua longanimidade nos dando oportunidade. Porque o seu projeto para nós, a sua benignidade, é justamente um projeto de bem para as nossas vidas. Como diz a Escritura, bem sei eu o pensamento que tenho sobre vós, e é pensamento de paz. Então, e a longanimidade é Deus suportando através das suas misericórdias, para que nós sejamos então alcançados pela salvação. E precisamos destacar isso e trazer como aplicação em nossa sala de aula. Então, finalizando então a nossa lição de hoje, com a introdução, a apresentação da lição propriamente dita, os três tópicos: o perigo da religiosidade aparente, combatido por Jesus; o segundo tópico, a necessidade de arrependimento e a obediência; e o nosso terceiro tópico, Jesus, a pedra angular, fundamental de esquina. E por fim, a nossa conclusão e o destaque para a nossa aplicação. Sendo então o nosso texto áureo: nunca leste nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Mateus 21, no capítulo 21 e o verso de número 42. Que Deus então nos ajude em nossas salas de aula. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É
direito se eu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe.